Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, então nessa aula, como eu falei, a gente vai aprender a calcular o limite dessas funções aqui, tá? Então, a gente vai calcular o limite de uma função qualquer, f de x, quando x tende a um ponto do domínio. E a gente vai querer saber então qual é o resultado desse limite, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, basicamente, a gente vai resolver todos esses exemplos aqui, esses exercícios, 7 exercícios. Eu vou mostrar para vocês como que nós encontramos o limite de cada uma dessas funções. Beleza? Bora lá então? Olha só. Então aqui nós temos, eu quero saber o limite de 3 quando x tende a 1. Então olha só, esse 3 nada mais é do que a nossa função f de x igual a 3. E essa é uma função constante, aí eu tenho que lembrar lá do conjunto das funções, essa é uma função constante. Observe, eu vou fazer dois casos aqui, dois exemplos, onde eu vou construir o gráfico para mostrar, para calcular o limite. Mas a partir do terceiro exercício, a gente não vai construir mais gráficos e eu vou mostrar para você como que a gente faz para encontrar o limite. Então, olha só, se nós construirmos o gráfico dessa função constante igual a 3, ele tem esse comportamento aqui, ó, é essa reta que é paralela ao eixo x. Está cortando, então, aqui no y, né, no y igual a 3. Então, ela está passando pelo y igual a 3. Então, esse é o gráfico desta função aqui. Lembra que eu falei? Estudar cálculo é analisar o comportamento da função. Então, nós vamos analisar o comportamento dessa função constante ao redor de que ponto? Ao redor do x igual a 1. Então, vamos lá. X igual a 1 está aqui. O que acontece quando nós nos aproximamos pela direita e pela esquerda? Lembra, eu quero saber qual é o resultado de x igual a 1. Então, quando nós nos aproximamos de 1 pela direita e pela esquerda, o que acontece com o resultado desse x igual a 1? Ele se aproxima de quem? Do 3. Então, calcular o limite de 3 quando x é igual a 1 significa dizer que o limite de 3 quando x tende a 1 é 3. Beleza? Simples assim. Estudamos o comportamento, calculamos o limite do x igual a 3. Beleza? Vamos para o próximo. Olha só. Aí vai ficar uma dica. Ó. Toda vez que a gente estiver trabalhando com uma função que seja constante e o x tender a qualquer valor do domínio, o resultado sempre vai ser a constante. Ok? É uma propriedade, então, de limite que a gente vai ver mais para frente. Olha só agora, novamente, nós temos aqui a nossa função f de x igual a menos x mais 3. Essa é a nossa função. E eu quero saber o limite dessa função quando x igual a 1. Então, saber o limite é aquela coisa, é calcular o resultado dessa função próximo do 1. Basicamente é isso, tá? Então, eu construí aqui o gráfico dessa função, menos x mais 3, e o gráfico é essa reta decrescente. Então, aqui é o eixo x e aqui a gente tem o eixo y. O que eu quero saber? O comportamento ao redor do 1. Então, novamente, ó, 1 está aqui. O que a gente faz? Vamos rebater ele, projetar ele até alcançarmos o gráfico e projetarmos no eixo y para saber o resultado dele. Então, o que acontece? Quando nós nos aproximamos do 1 pela direita e pela esquerda, o resultado está tendendo a qual valor? Está tendendo a 2. Então, o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, é 2. Como que eu posso calcular isso aqui? Basta simplesmente substituir no lugar do x pelo 1. Então, é fazer isso aqui, ó. Menos 1 mais 3
e 2. Então nós vimos de forma gráfica que de fato esse resultado aqui ele está correto, tá? Porque quando nós nos aproximamos do 1 de forma gráfica, nós vimos que o limite, né, o resultado tende a 2. Então calcular limite da função nada mais é do que substituirmos no lugar do x aqui, no lugar dessa variável, pelo ponto que ele está pedindo para que nós substituamos. Beleza? Simples assim. Então, a partir de agora, eu não vou mais construir o gráfico das funções. Tá? Agora a gente vai utilizar essa ideia que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Por exemplo, qual que é o limite dessa função 2x mais 3 quando x tende a menos 1? O que nós vamos fazer aqui? Substituir no lugar do x por menos 1. Isso aqui então vai dar quanto? Menos 2 mais 3, isso aqui deu 1. Então o limite dessa função quando x tende a menos 1, o resultado tende a 1. Beleza? Tranquilo? De boa? Então se você construir o gráfico de 2x mais 3 e fizer essa análise ao redor do menos 1, você vai ver que vai se aproximar do 1. Beleza? Bora lá? Olha só agora. Nós temos o limite de x² mais 3 quando x tende a menos 2. Qual é esse resultado? O que a gente vai fazer? Substituir no lugar do x por menos 2. Então, elevo o menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai resultar em menos 2. Lembra, quando eu tenho aqui um número negativo e o índice, o expoente é par, isso aqui vai dar positivo. Então, vai ficar 4 mais 3, 7. Beleza? Olha o próximo. x² mais 3 dividido por x menos 1. Essa é a nossa função agora. Eu quero saber o que acontece quando x tende a menos 2. O que eu vou fazer? Vou substituir por menos 2 no lugar de x e vou resolver. Então aqui vai ficar 4 mais 3, menos 2 com menos 1, menos 3. Aqui deu 7 menos 3. Lembre, o número positivo dividido por um número negativo vai dar negativo. Então, menos 7 sobre 3. Beleza? Esse é o resultado do limite dessa função. E dessa função agora, quando x tende a 0? Baba, né? Basta substituir por 0 no lugar de x. Raiz de 0, 0. Lembra, quando o índice é par, nós não podemos ter dentro do radical números negativos, né? Quando a gente está trabalhando no conjunto dos reais. Então, raiz quadrada de 0 é 0. 0 mais 0 resulta em 0. Suave? Tranquilo? Bora para o próximo. E agora? Nós temos aqui o limite da raiz cúbica de x quando x tende a menos 2. Então, essa é a nossa função, tá? E aí? Olha só o resultado dessa função. É raiz cúbica de menos 2. Note, quando o índice desse radical é ímpar, não tem problema do número do radicando ser negativo, tá? Sem problemas. Agora, se aqui fosse o índice par, aí, se nós estivermos trabalhando no conjunto dos reais, isso não faz sentido. Nesse caso, não tem problema. Beleza? Então, limite de raiz cúbica de x quando x tende a menos 2 é raiz cúbica de menos 2. Beleza, galera? É assim que a gente calcula, então, limite. O que nós estamos fazendo, o que nós acabamos de fazer aqui agora, foi o seguinte. Nós temos uma função e nós analisamos o comportamento da função num ponto específico. Tá? No caso aqui, do menos 2. Nos exercícios anteriores, do 0, do menos 2, do 1, do menos 1, enfim. Tá? Note, nem sempre nós faremos o gráfico para calcular o limite. Tá? Beleza, galera? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.